aula de geografia de hoje, nós iremos dar continuidade na aula que o Ripamonte deu semana passada para vocês, onde ele falou sobre clima, hidrografia e vegetação. Hoje nós falaremos sobre a formação dos relevos. Mas o que é relevo? Relevo é o conjunto de falhas que contém na nossa crosta terrestre. Mas o que dá origem a essas falhas? Tem dois fatores que dão origem a essas falhas, que são os agentes endógenos e os exógenos. Como o nome ele já sugere, os agentes endógenos eles vêm de dentro da Terra, é de dentro para fora, e os exógenos é de fora para dentro. A gente vai começar falando dos agentes endógenos. Os agentes endógenos, eles são os agentes que demoram mais tempo para moldar esse relevo. E são os que têm mais influência nesse relevo também, podemos dizer assim. Por quê? Porque eles são mais violentos. Como assim? Existem dois fatores endógenos, que são fatores internos, também podemos denominar dessa forma. Eles são o tectonismo e o vulcanismo. O que é o tectonismo? Na nossa primeira aula, nós falamos sobre núcleo, manto e crosta. E nessa aula, eu citei que o deslize das placas tectônicas no manto, ele acontecia. O nosso planeta ele não é inerte. Então, com esse deslize das placas tectônicas, elas podem bater ou se afastar. Onde, quando elas se batem, a gente pode denominar de movimentação convergente, e quando elas se afastam, movimentação divergente. Por que isso forma relevo? A gente tem que levar em consideração que essas placas tectônicas, elas têm outra dimensão de tamanho. Elas são muito grandes, então, quando elas têm um choque, elas influenciam muita coisa ao redor delas. É por isso que acontece terremotos, é por isso que muitas vezes acontecem maremotos. Esse atrito das placas ele é muito violento. E quando elas se afastam, isso também pode provocar afastamento de terras, etc. Enfim, esses são os fatores de tectonismo. Então, agora a gente vai falar sobre o vulcanismo, que é outro fator. Por que o vulcanismo também é muito forte? Semana passada a gente teve um exemplo de como que um vulcão ele é violento quando ele entra em erupção. Quando a gente está falando de um vulcão entrar em erupção, a gente está falando sobre toda uma pressão que o nosso humano está sofrendo, de temperatura e etc., até que ele não aguenta e espelha essa lava. Então é uma coisa muito violenta. É tão violenta que às vezes ela chega a desfazer aquela formação normal que um vulcão tem. Já tivemos vários exemplos de vezes em que o vulcão entrou em erupção e acabou destruindo todo aquele molde de cone que o vulcão apresenta. Então, isso também forma relevos, desforma relevos. Enfim, esses são os fatores endógenos. Fatores externos, fatores exógenos no caso, intemperismo e erosão. Antes da gente começar a destrinchar, vamos fazer a diferenciação, porque são duas coisas que a gente vai pautar muito na nossa geografia física e tem muita gente que tem dúvidas ainda. Intemperismo e erosão, a diferenciação que a gente faz é só pelo transporte. São o mesmo processo, só que na erosão é levado em consideração esse transporte. Por exemplo, você tem um desgaste de uma rocha por algum tempo. Ok, intemperismo. Agora, você tem um desgaste dessa rocha por algum tempo e a água acaba levando esses sedimentos para outro lugar, isso é erosão. Por quê? Porque foi feito o transporte desses sedimentos. Então, a única coisa que diferencia intemperismo de erosão é o transporte. Se houver transporte, erosão. Se não houver transporte, intemperismo. Enfim, intemperismo físico. Intemperismo físico ele é caracterizado principalmente pelo calor. Por exemplo, você tem uma rocha ali milhares de anos. Num dia está muito calor, essa rocha dilata. No outro dia o clima esfria um pouco, ao contrário. Calor de novo, ela dilata. A gente está falando de um processo de milhares de anos. A rocha ela desgasta e ela acaba se fragmentando. Então, esse é um processo físico sofrido pela rocha. Processo químico, a água da chuva, por exemplo.
É um dos exemplos que eu vou dar. A água da chuva, por mais que ela tenha um baixo poder de acidez, a gente está falando, é sempre bom lembrar isso, de milhares de anos. Então, várias chuvas por milhares de anos acaba fazendo esse processo químico acontecer. Então, um dos fatores é essa água da chuva. Biológico, o ser humano. Um dos maiores exemplos que eu vou dar, e não é o único, porque eu acho que o processo biológico ele é o mais fácil que a gente consegue encontrar. O biológico. Por exemplo, nós temos uma montanha, vamos denominar de montanha, onde tem muito recurso mineral. O ser humano vai lá e começa a fazer a extração desse recurso mineral. Então ele começa a fazer a alteração nesse relevo. É um dos exemplos que a gente vai ter agora, para vocês entenderem e se situarem em relação a isso. Então os fatores externos, eles são denominados de físico, químico e biológico. Ou seja, de fora para dentro. Então esses são os fatores agentes da formação do nosso relevo. Ok? É isso. Boa noite. A nossa aula de geografia de hoje vai ser uma continuação do que eu dei para vocês na outra aula. Naquela aula a gente estava pautando sobre atmosfera, hidrosfera e a litosfera. A litosfera é toda a parte relacionada a rochas do nosso planeta e a gente vai destrinchar aqui nessa aula. Definição das rochas, porque é uma coisa bem pedida em vestibulares e a gente tem que ter uma atenção especial para esse tema. O que é a rocha? É o material constituinte da crosta terrestre, portanto, da nossa litosfera. É uma associação de minerais que a gente tem. Na Terra, a gente tem 3 tipos de rocha, que são as magmáticas, as metamórficas e as sedimentares. Vamos começar falando das magmáticas. As rochas magmáticas, elas são as mais antigas que a gente tem no planeta. Elas cobrem 1/4 do nosso planeta e elas são as mais antigas por causa até do seu processo de formação. Como assim? O nome já sugere. Rochas magmáticas, elas provêm do magma. Então, vamos exemplificar uma das maneiras como que elas são formadas. Um vulcão, quando ele entra em erupção, ele expele magma. Quando está quente, aquele magma é lava. Mas quando ele se resfria, ele vira uma rocha. Então, esse é o processo, um dos processos de formação das rochas magmáticas. Por isso que elas são as mais antigas do nosso planeta. Elas são as de mais alta resistência por causa também do seu processo de formação. Eu vou passar aqui no vídeo para vocês algumas fotos de rochas magmáticas, mas as que são mais pedidas em vestibulares, os nomes mais citados são o basalto, o granito e o diorito. Agora a gente vai falar sobre a rocha sedimentar, que o nome também já sugere, provém de sedimentos. Mas como assim provém de sedimentos? Gente, quando a gente fala de rocha, a gente está falando de muito tempo de formação. As rochas, elas são um dos primeiros materiais constituintes da Terra. Então, elas sempre sofreram pressão atmosférica, alteração do ar, não é uma coisa que é de hoje. Então isso vai deteriorando a rocha. Por exemplo, quando chove, você não tem alteração. Mas quando chove em um determinado lugar por um período de tempo muito grande, você acaba sedimentando aquela rocha. Então não é só a chuva, foi uma das coisas que eu consegui citar para vocês. Mas as rochas sedimentares, elas são provenientes de sedimentos que são vindos de outras rochas, ok? Por este motivo, elas são as mais recentes que a gente tem na Terra, mas ela é um indício que o lugar é muito antigo. Enfim. As rochas sedimentares, elas são mais encontradas para quem já foi em área litorânea ou para quem tem acesso a rio, é muito mais fácil de encontrar, porque esse intemperismo que acontece nas rochas, para poder fazer a formação da rocha sedimentar, ele é mais não presente, ele é mais frequente. Então, para quem já foi à praia, sempre vai ter uma rocha que parece
um monte de concha, sabe? Uma em cima da outra. Então, aquilo é uma rocha sedimentar. Mas por que que ela é mais presente perto dessas áreas que tem água? Por exemplo, quando o mar bate naquela rocha por um tempo, ela começa a se sedimentar. Agora imagina essa água do mar batendo nessa rocha por milhares de anos, entendeu? Então aquela rocha está ali faz muito tempo, só que ela está se sedimentando agora, entendeu? Por isso que elas são as rochas mais recentes do planeta, só que é um indício de que aquele lugar é muito antigo, ok? Se vocês tiverem dúvidas em relação a isso, vocês podem perguntar para mim no privado, porque eu vou estar saciando essas dúvidas. Enfim, exemplos de rochas sedimentares. Eu vou passar aqui para vocês na tela também. Os mais pedidos em prova, mais citados em vestibulares são arenito, carvão mineral e calcário. Calcário a gente tem aqui em Mato Grosso do Sul, uma representação bem presente, que é ali na área de Bodoquena, Bonito, por isso que aquela água ela é tão branca. A formação geológica do lugar, ela, por conta das águas, etc., ela tem a presença do calcário bem grande. Então aqui do lado a gente já tem um grande exemplo de rocha sedimentar e das influências que elas causam sobre as águas, mas isso é outro tópico para outra conversa. Enfim, é importante lembrar que as sedimentares são as mais fáceis da gente identificar, porque ela tem uma característica só dela. Não que as outras não tenham, mas ela é muito mais presente a característica que é só dela, entendeu? Eu vou estar passando a foto aqui. Rochas metamórficas. O nome também já sugere. Essas três rochas é muito mais fácil de diferenciar uma da outra, porque o nome ele sugere muito o processo de formação da rocha. As rochas metamórficas elas são formadas a partir da transformação das outras rochas, no caso as sedimentares e as metamórficas. Mas como assim transformação? Como eu disse, o processo de formação das rochas ele é muito antigo. Então, há muito tempo, há milhares de anos, aquela rocha está sofrendo pressão atmosférica, está sofrendo alteração de temperatura constante. Isso, num grande período de tempo, altera a formação da rocha. Então, as rochas metamórficas elas são provenientes da transformação das outras, ok? As principais são gneiss, eu tô lendo da forma que se escreve para ficar mais fácil. A adórcia e o mármore, né, que é o que a gente tem mais presença. É importante a gente lembrar e a gente pautar aqui que as rochas metamórficas elas são que a gente tem muito mais contato, porque elas são usadas para construção civil. Então, obviamente, é o que a gente vai ter mais exemplos aqui do lado, mais fácil acesso, enfim. Aqui eu vou estar passando duas tabelas para vocês para dar um exemplo de transformação que essas rochas sofrem a partir da sua rocha original até a rocha que ela é ou pode ser depois dessa transformação. Resumindo a formação das rochas, para ficar mais fácil, agora é hora de vocês pegarem a caneta e anotar. Rocha sedimentar, ela é proveniente da erosão, do intemperismo e da deposição, ok? Intemperismo é desgaste por clima, venta muito no lugar e aí uma hora a rocha ela acaba se desgastando e aqueles sedimentos são levados para outra rocha. O que é esse transporte desse material, desses sedimentos? Erosão. E deposição, né? Que na hora que a gente deposita esse material em outra rocha. Rochas magmáticas, elas são súbidas do magma ou vindas da transformação, da solidificação, perdão, do magma. E as metamórficas, que são provenientes da pressão atmosférica e da temperatura. Enfim, é um resumo básico aqui embaixo para vocês terem noção do processo de formação delas, porque assim fica muito mais fácil da gente assimilar que rocha que é o quê. Aqui no final do vídeo eu vou passar o ciclo das rochas, que geralmente acontece, para vocês terem uma noção da transformação e da dinâmica, porque as rochas também têm uma dinâmica que ocorre. Então vamos só fixar na mente. Rochas sedimentares, as mais recentes, rochas
magmáticas, as mais antigas, rochas metamórficas, as rochas que a gente tem mais contato por causa da construção civil. Gente, eu vou estar tirando dúvidas no meu privado no WhatsApp. Espero que vocês tenham entendido e gostado dessa aula. E até a próxima!